Olá, seja bem-vindo à 7ª edição do Bicast, o podcast do Baixada Empreende. Eu sou o Leandro Azevedo. E eu sou o Odmar Nascimento e agradeço a você que está ao vivo nos assistindo aqui pelo YouTube e você que vai assistir depois também, muito obrigado. Hoje o nosso convidado é uma pessoa muito especial, inclusive é um dos apoiadores do nosso podcast e hoje vocês vão conhecê-lo. Seja muito bem-vindo e uma excelente noite, Comendador Rafael. Excelente noite, pessoal. É uma honra estar aqui com vocês. Obrigado pelo convite aí. Pessoal, vou apresentar a vocês os nossos patrocinadores. Hoje, o nosso patrocinador, o Comendador Rafael, está aqui. Vocês vão conhecê-lo, então eu não vou falar muito. Ele vai falar, né, sobre si, vai explicar como funciona aí a hipnoterapia que a gente sempre fala aqui no nosso podcast. Tá ok? Então, hoje tem caneca da Clique Art personalizada para o nosso convidado, como sempre. Muito obrigado a Giovana. Rafael, pode abrir o seu presente para você beber aquela aguinha gelada. Gratidão, Giovana. Muito obrigado, Giovana, mais uma vez da Clique Arts. A Clique Arts, pessoal, ela não faz só caneca, tá? A Clique Arts é uma gráfica rápida. Então você pode fazer banner, panfleto, cartão, tudo que uma gráfica faz. E claro, a caneca personalizada. Agradecer aos nossos amigos da Ótica Stop e a Andresa da Pipocartes. Hoje a Andresa teve um problema pessoal e a gente não conseguiu trazer a pipoca gourmet, mas depois a gente vai levar a pipoca gourmet lá pro Rafael, né? Porque o convidado aqui ele tem que sair muito feliz e com vários brindes, várias cortesias, que, por presentes. sinal, é a melhor pipoca da Baixada, né? A melhor pipoca gourmet. Vamos começar. Rafael, hoje você leva um nome ali de Comendador Rafael, o hipnoterapeuta, né? Sim. Como é que surge o Rafael hipnoterapeuta? Como surge a hipnoterapia na sua vida? A hipnoterapia ela acabou surgindo na minha vida como uma dor, né? Eu vim de crise de ansiedade, depressão, burnout. Para quem não sabe, eu trabalhei por muitos anos, né, num banco, por quase 10 anos. E nesse período eu acabei adquirindo vários problemas emocionais. E eu entrava em conflito diretamente, afetando toda a minha vida pessoal, profissional. E até que eu fui desligado desse banco, né? Um banco que eu me dediquei por muito tempo, eu acabei sendo desligado. E eu comecei a buscar outras formas de tratamento mais rápidos e eficazes. Foi aí que eu cheguei na hipnoterapia. E desde que eu fiz o meu primeiro processo com hipnose, eu nunca mais tive uma crise de ansiedade. Porque um processo com hipnose, ele age na causa emocional da tua dor. Então, ele agiu na causa emocional da minha dor e desde então eu nunca mais tive uma crise de ansiedade. Eu me apaixonei, busquei, né, saber mais sobre a profissão e até que a minha própria hipnoterapeuta ela me indicou, se você quer fazer hipnose, faça na melhor, e ela me indicou a Omni, que é a maior escola de hipnose clínica do mundo, né? É uma das mais respeitadas do mundo e eu me formei lá. Dessa que é a primeira das 9 formações que eu tenho em hipnose. E uma curiosidade, como é que surge o Comendador? De onde vem o nome Comendador? Isso é uma dúvida que todas as pessoas acabam tendo, né? O Comendador acabou surgindo em 2016. Eu trabalhei por esse período no banco, né? Onde eu atuei dentro do quartel-general da PM por 5 anos. E eu fiz um trabalho muito bonito lá. Eu ajudei várias pessoas a mudarem o seu patamar financeiro, a saberem administrar melhor o seu dinheiro, o seu salário, né? E a partir disso, pelo meu bom trabalho, a Arquiepiscopal Imperial da Igreja Católica, que fica dentro da Polícia Militar, no quartel-general no centro do Rio, me deu o título honorífico no grau de comendador. Então, eu senti no meu coração naquele momento que eu iria utilizar isso de alguma forma, abrindo alguma empresa, porque eu sempre quis trabalhar para mim, né? E aí, até que chegou a hipnoterapia, foi a primeira vez que eu comecei a empreender de fato, e eu falei assim, eu vou utilizar a parte do comendador na hipnose, vou criar uma marca e vou criar toda um branding em cima disso. E foi o que eu fiz. Entendi. E então você começou a empreender como hipnoterapeuta, né? Você nunca empreendeu Primeira antes. vez que eu empreendi foi como hipnoterapeuta. E falando de empreendedorismo e hipnose, você recebe empreendedores lá no seu consultório? Tem muito empreendedor?
Sim, sim. Atualmente é o público que eu mais recebo, né? Antes era muito bancário, até pelo network que eu tinha, eu recebia muitos bancários, mas hoje são mais empreendedores, profissionais em geral, mas eu recebo bastante empreendedores para poder exatamente lidarem melhor com a sua autoconfiança, melhorarem a sua criatividade nos seus negócios, entenderem o porquê que às vezes eles estão passando determinados processos, porque às vezes é uma crença que eles têm instaladas na mente dele, né, no seu negócio em si, que não conseguem prosperar e não conseguem avançar para um novo patamar. Então a hipnose ela pode ajudar nisso também. Pô, bacana. E dentro desses empreendedores, o que é mais latente? Qual é a maior dor desses empreendedores? É a ansiedade? É a depressão? A ansiedade hoje ela é a mais forte, sem sombra de dúvidas, né? Porque hoje a gente vive num país que acaba cobrando uma demanda muito grande dos empreendedores, né? A gente tem que lidar com muitos desafios ao longo do nosso dia. Então, consequentemente, quando você não tem a tua saúde emocional em dia, isso gera muita ansiedade. Então, sim, com certeza ansiedade. É ansiedade, né? Sim. E existe um processo específico para o tratamento de ansiedade para empreendedores por conta da rotina diferente, uma rotina mais pesada do empreendedor em si? Ou é o mesmo tratamento para uma pessoa comum, para um empreendedor? A gente costuma dizer na hipnose que a forma de você fazer uma coisa, você faz todas as outras coisas, né? Então a gente de fato trata a pessoa, o indivíduo. Quando você acaba tratando algum tipo de problema na pessoa que ela vem, que ela apresenta, o paciente ele apresenta no consultório, consequentemente você trata na área pessoal e na área profissional. Então não, ele não é voltado para a área empresarial, ele não é voltado para o empreendedor, ele é voltado para o indivíduo, para a pessoa. Porque o tratamento que eu faço ele é completamente personalizado, ele é 100% personalizado. Então pode ser que você venha trazer questões para mim. Ambos tenham ansiedade, mas você venha trazer algumas questões e você outras. Entendeu? Então vai ser totalmente personalizado, individual e vai te ajudar tanto na tua vida profissional quanto pessoal. Oh, bacana. E dentro desse processo de tratamento da ansiedade ou de qualquer outro trauma, como é que é o início? A pessoa chega no consultório, a pessoa tem uma conversa antes pelo WhatsApp? Como é que é o processo? O paciente ele acaba chegando para mim por indicação, ou então porque viu o meu site, né, no Google, ou me encontrou nas redes sociais, e aí ele faz o primeiro contato. Eu faço questão de fazer esse primeiro contato com o paciente. Eu mesmo mando áudios. Por quê? Porque o paciente ele já identifica a personalização do tratamento dele desde já. Eu não faço nada robotizado, a demanda, às vezes ela se torna grande, mas eu consigo administrar bem para quê? Para eu, a partir daquele momento, eu já fazer algo personalizado para o meu paciente e ele se sentir mais acolhido. Eu faço uma primeira consulta, que é a consulta base, onde é uma consulta que tem uma duração de mais ou menos 2 horas e eu vou identificar qual é a demanda de fato daquele paciente ali, para que eu possa personalizar o tratamento dele. Isso tudo começa ali no WhatsApp, na conversa ali? Depende, pode ser no WhatsApp, pode ser no direct também. Ah, bacana, bacana. Então tem todo um alinhamento de expectativas. Sim, ali, né? Para depois disso chegar no consultório, aí estabelecer ali o tratamento. Exatamente, né? exatamente. Pô, bacana. Eu sou meio suspeito para falar, né? Porque eu já passei por foram 3 sessões? Foram 3 sessões. Foram, assim, sessões que transformaram ali a minha vida em relação aos transtornos que eu tinha. Valeu muito a pena, assim, algo assim, sobrenatural mesmo, muito, muito positivo, trouxe resultado e eu super recomendo a hipnoterapia, galera. Assim, vale muito a pena, é muito legal. Eu sou meio suspeito para falar, né, Edmar? E uma dúvida para a gente entender melhor, vamos trazer um pouco assim pro lado do empreendedor, né? Hoje o empreendedor ele tem várias dores. Então, muitos hoje fazem um acompanhamento com um psicólogo ou com um hipnoterapeuta, ou dependendo do caso até um psiquiatra. Como que funciona na hipnoterapia no caso dele fazer uma consulta, digamos, semanal? Porque eu lembro que você já explicou uma vez pra gente que tem um prazo, o tratamento ele tem um prazo, sim, né, para curar a dor. Mas e se por algum motivo ele quer continuar, ele quer toda semana ele quer estar lá com você? Existe algum modelo personalizado de atendimento nesse sentido? Eu tenho 2 tipos de atendimento hoje, tá? Eu tenho o processo onde eu utilizo o protocolo Omni, que é o protocolo mais seguro, né? E eu falo isso com propriedade, que eu me formei nas 9 melhores formações do Brasil,
né? Eu me formei com a maior autoridade de hipnose não verbal do mundo, que é o Dr. Marco Paré, me formei na Omni, me formei com Lucas Naves, vários institutos de renome aqui no país. E hoje a maior parte do meu protocolo ele é todo Omni, então eu trabalho com a regressão à causa. Quando eu faço um processo terapêutico para poder tratar a causa emocional do teu problema, eu utilizo 3 sessões, no máximo 4. Raramente ultrapassa isso, muito raro. Tá? Agora, quando eu vendo para você e eu te ofereço o meu processo de mentoria, de consultoria, é um processo onde eu te acompanho por um período maior, entende? Então, além da gente estar encontrando a causa emocional do teu problema, eu te auxilio, tanto na tua vida pessoal quanto na tua vida profissional. E aí sim, eu faço um processo onde eu encontro o paciente de 15 em 15 dias. Mas a primeira coisa que eu faço é a regressão à causa. Entender onde foi o ponto inicial que começou aquele gatilho de ansiedade, de depressão, o que está atrapalhando? Obesidade, vício em algum tipo de droga, né? Seja uma droga lícita ou não. E aí a gente encontra a causa inicial. Depois da gente tratar esse problema, aí a gente parte para a questão da mentoria. Entendi. Porque a gente sabe que o empreendedor ele tem muitas dores e às vezes ele quer ser ouvido e nem todo mundo ouve porque não entende o processo de empreender, digamos assim, sim, né? Tudo aquilo que... as dores de cabeça do empreendedor. Então, às vezes, ele só quer ser ouvido, né? Por isso que eu tô te fazendo essa pergunta, porque às vezes ele quer te encontrar toda semana, talvez, para querer ser ouvido, já que você ajudou ele na causa principal, né? Digamos que você resolveu a dor e agora ele quer ficar contigo ali toda semana. Eu costumo dizer que a gente não precisa aprender com os nossos erros, a gente pode aprender com os erros dos outros, né? E essa frase não é minha, mas a gente sabe que essa frase ela é muito real. E eu costumo dizer exatamente isso. Por quê? Porque eu errei muito e eu aprendo muito todo dia. Porque, como eu te disse, é a primeira vez que eu venho empreendendo. Só que exatamente o fato de eu ter essa questão emocional muito bem alinhada, muito bem equilibrada, me ajuda muito no meu negócio. Então, as minhas experiências positivas e negativas fazem com que eu possa ajudar hoje até colegas da própria profissão que não tiveram o próprio engajamento que eu acabei tendo, né? Porque é o que eu sempre falo, até nas postagens no Instagram, eu faço questão de falar 1 ano e meio, né? Então a transformação foi muito grande para mim, foi uma mudança muito significativa. Desde o tempo onde eu fui desligado do banco e fiquei completamente sem chão, sem saber o que de fato fazer, ao tempo que eu fiz o meu processo, terminei o meu processo, me formei na minha primeira formação, que foi da Omni, né? E depois, nesse período todo, fui me formando em outras, passaram-se aí pouco mais de 1 ano e meio. Então é um processo muito rápido. Por isso que eu costumo dizer, é um tratamento onde você sabe que tem começo, meio e fim. Você não vai ficar 5 anos comigo, mesmo que você faça um processo de mentoria. Você não vai ficar 5 anos comigo, você não vai ficar 2 anos comigo. É um processo muito rápido. Bacana. Esse lance da auto-hipnose funcionou muito comigo. E eu achei essa a maior vantagem de tudo, assim. Porque quando eu vou procrastinar ou vou entrar dentro de um ciclo ali sem fim dentro da minha rotina, faço auto-hipnose e consigo me restabelecer ali dentro do meu processo, dentro do meu fluxo de trabalho. Além da auto-hipnose, qual é a outra ferramenta que o empreendedor tem para colocar em prática, para melhorar ali o dia a dia dele? O que acontece? Coisas bem simples, tá? Existem várias formas de auto-hipnose, eu te ensinei uma, né? Sim. Que foi a do interruptor, existe a do espelho, existe a do flash. Existem inúmeras maneiras de se fazer auto-hipnose, né? Cada pessoa se adapta bem a uma, e a auto-hipnose ela é muito poderosa. Eu até fiz uma antes de começar aqui o podcast. É muito importante a gente iniciar algo, a gente vai dormir, a gente fazer ao longo do nosso dia, de acordo com as demandas que a gente venha a ter. A auto-hipnose é um processo que ele solidifica tudo aquilo que você passou lá no tratamento, ou tudo aquilo que você venha passar no tratamento comigo. Faz com que você coloque diretamente no teu subconsciente uma sugestão. E é um processo muito rápido, não dura mais do que 30 segundos uma auto-hipnose, né? Só que formas muito simples, né? O ser humano ele tem uma necessidade muito grande de não valorizar o poder das coisas simples, mas anotar, estabelecer as tuas metas num dia antes, né? Colocar numa noite antes uma meta para o teu dia, organizar o teu dia, utilizar ferramentas como Agenda, Google Agenda, isso vai ajudar bastante. Então são coisas simples que a gente tende a não utilizar, né? A partir do momento que a gente utiliza essas pequenas ferramentas para poder auxiliar, a gente começa a ter mais organização no nosso dia, como empreendedor, como funcionário, seja a área qual for que a gente venha atuar.
Pô, bacana. E em relação à procrastinação, Rafael, você tem alguma dica, alguma coisa para falar sobre procrastinação? Porque eu acho que é um dos maiores males que os empreendedores, principalmente para quem trabalha na área da prestação de serviço, aí tem prazo para entregar. Aí Sim. fica ali não, o prazo está ali, o prazo está chegando, aí fica ali procrastinando até chegar no limite do prazo e entregar. Então, como é que é essa parte da procrastinação e o que o empreendedor pode fazer para A melhorar? primeira coisa que eu indico para o empreendedor fazer é procurar um tratamento com hipnose clínica, porque aí você vai identificar a causa inicial do teu problema. Identificando de onde vem esse medo do sucesso. Porque na maioria das vezes acontece muito isso, o medo do sucesso. Sabe? O que de pior poderia acontecer com você caso hoje você atingisse o ápice da tua empresa, do teu negócio? Você já parou para se fazer essa pergunta? Então, é uma pergunta muito simples, né? Mas muitas pessoas, às vezes, têm dificuldade em responder. O que de pior poderia acontecer? Caso hoje eu tivesse muito sucesso, eu palestrasse para inúmeras pessoas, montasse o meu curso, e aí eu me faço essa pergunta, busco um tratamento comigo, de preferência, e aí, a partir desse momento, eu vou entender a causa inicial, o porquê que eu tenho medo do sucesso, o porquê que eu me limito, o porquê que eu procrastino. Por quê? Porque eu não quero sofrer novamente. Eu falei essa questão do palestrar, isso era algo meu. Eu tinha um bloqueio, tá? Eu sempre gostei muito de falar. Só que eu, na 5ª série, eu tive um problema. Eu tava fazendo uma apresentação de trabalho, isso eu descobri numa hipnose, numa regressão, né? Que é o Regress to Cause. Eu tava fazendo uma apresentação na 5ª série, tava falando super bem, e uma menina chegou e falou assim: nossa, você tá falando super bem, o trabalho tá incrível, mas o seu passarinho vai voar. O meu zíper tava aberto. Nossa. Impacto emocional, aquilo ali simplesmente acabou comigo. E desde então, eu não queria mais viver aquela dor. Eu não queria mais viver aquele constrangimento. Então, de certa maneira, o meu subconsciente acabava me sabotando. E o mais incrível, eu não lembrava. E é muito bacana você passar por um processo de hipnose, porque você volta exatamente na cena e você sente exatamente a emoção, né? E aí você trabalha, você ressignifica. Por isso que o protocolo de regressão à causa, o protocolo Omni, ele é tão poderoso. Existem outras formas de fazer hipnose. Existe a hipnose ericksoniana, que é mais conversacional. Existe a hipnose não verbal, né? Mesmerismo, fascinação, que a gente trabalha parte energética, a gente não fala dentro do processo, é mais energia. Só que o melhor protocolo e o mais eficaz, comprovado cientificamente, tanto que é o único que tem o ISO 9001 no mundo, é o protocolo Omni, que é o protocolo que eu mais utilizo hoje no consultório. Oh, bacana. Você falou só uma última, antes de passar, você falou de regressão. Então muita gente tem preconceito, regressão é algo, as vidas passadas, é algo espiritual. Eu também tinha essa ideia. Sim. Então aí até que eu fiz a regressão à memória. Aí fui lá na memória do passado, onde eu achei ali a causa, né? Sim. Você foi conduzindo ali. E achei a memória, achei a causa e ressignifiquei isso e, pô, legal, eu entendi essa parte de regressão. Mas como é que você poderia explicar para quem ainda tem essa dificuldade de entender de regressão a vidas passadas, espiritualidade, essa coisa toda? Antes de mais nada, eu te faço uma pergunta. O que você acredita? Você acredita em vidas passadas? Você não acredita em vidas passadas? O que faz sentido pra você? Se faz sentido pra você vidas passadas, sim, você pode regredir até uma vida passada. Você pode regredir até uma memória lá atrás. Não faz sentido pra você, você não regride a uma vida passada. A minha opinião não importa. Se você acredita ou não, o que importa é você. Por isso que o processo é único e personalizado. Oh, bacana. E existe aquele preconceito, né? A gente conversou uma vez que o pessoal conhecia o hipnoterapeuta do Faustão, né? Que era aquele cara que ia no Faustão, que hipnotizava, falava no seu ouvido, a pessoa caía. Aquilo ali existe? É real? Explica isso pra gente. É completamente real. A hipnose de palco ela é extremamente importante. Por quê? Porque ela veio para mostrar o poder do teu subconsciente. Você faz aquilo tudo de maneira consciente. O que é hipnose? É praticamente tudo. Hipnose é quando você está assistindo um filme e você está totalmente focado e concentrado e você se emociona com aquele filme. É quando você recebe uma sugestão em um palco e a pessoa fala para que você esqueça o seu nome. Faz sentido para você esquecer o seu nome? Assim como faz sentido, por exemplo, você acreditar em vidas passadas? Então, se faz sentido para você, você vai aceitar a sugestão. Então, ultrapassou o fator crítico ou a universidade crítica, depende da linguagem que eu venha falar, não importa, as duas são a mesma coisa, do consciente para o subconsciente. Quer ver um exemplo? Você não lembra o que você de repente fez no dia 1º de setembro desse ano? Você lembra? Não.
Mas você viveu o 11 de setembro? Sim. Você lembra o que você estava fazendo? Lembro. Você lembra como que você recebeu a notícia? Lembro. Impacto emocional, instalou na tua mente subconsciente, fez sentido, ultrapassou o consciente, foi pro subconsciente. O subconsciente é como se fosse um HD de computador. Você pode ligar e desligar o computador e vai estar lá armazenado. E o consciente é como se fosse a memória RAM. Entende? Então, a partir do momento que tem um impacto emocional, ele é estabelecido no teu subconsciente, trabalhou a emoção. A partir do momento que o hipnoterapeuta ou hipnotista, ele faz uma indução com você, ele te traz uma sugestão e você permite que aquela sugestão estabeleça ali um padrão e saia do consciente e vá pro subconsciente, você vai esquecer seu nome, você vai imitar algo, você vai comer algo com gosto de algum outro alimento e tá tudo bem, faz sentido pra você. Então, aquilo que a gente via ali naquele período, naquela época lá no Faustão, aquilo ali era real mesmo, né? É real. O que vocês viram o Pyong Lee fazendo no Big Brother é real. Mas só pra galera ver de uma outra forma, quando eu vou lá no Rafael, lá no seu consultório, é aquilo ali que acontece? Não. Como que funciona? Quando você for ao meu consultório, eu espero que em breve, você vai passar, antes de mais nada, por um processo de análise de caso, eu vou entender o que de fato você quer tratar. A partir do momento que eu entender o que você quer tratar, eu vou montar o teu tratamento, personalizar o teu tratamento e eu vou utilizar a hipnose para encontrar a causa inicial do teu problema. Eu vou utilizar a hipnose para poder te ajudar a ressignificar aquilo que você não tem o entendimento. Né? Então, não, a gente não vai utilizar essas sugestões para esquecer nome, trocar nome, nada disso. Mas já aconteceu de alguém pedir, de repente? Já, claro. Né? Já, claro. Já pediram pra poder ver banda, já pediram pra poder ver artista que gosta, pra poder ver uma pessoa que já foi embora, já pediram pra esquecer o nome porque querem passar pela experiência, já pediram inúmeras coisas. Já pediram pra esquecer ex. Caramba. E como é que funciona? Como é que você faz para esquecer ex ali num tratamento Você não de hipnose? esquece, você ressignifica a memória que você tem do ex. Isso não tem como fazer, né? Porque as pessoas têm uma dúvida muito grande. Elas pensam que eu vou controlar a mente delas. E eu não controlo a mente delas. Toda hipnose é uma auto-hipnose. Se você não me permitir fazer o processo, se você não me der autorização, você não vai passar pelo processo comigo. Simples assim. Entende? Mas a partir do momento, é por isso que eu faço a consulta base, porque a partir do momento que você entende qual é a causa inicial, o que é hipnose, o que a hipnose pode proporcionar na tua vida, que você está sendo hipnotizado quando você dirige, você está totalmente focado e concentrado, e às vezes você está indo para tua casa, mas você acabou de casar e você acaba voltando para casa da tua mãe sem perceber. Às vezes você tá no final de semana e você, por sinal, você tá fazendo lá o caminho do trabalho. E quando você vê, você tá chegando no trabalho, mas é final de semana, você não era pra estar indo trabalhar. Entende? Você tá num processo de hipnose, você tá focado e concentrado. E aí, quando você entende que hipnose são coisas tão simples, você quebra aquela expectativa muito mística que as pessoas colocam na hipnose. Principalmente por conta de algumas coisas que viram na infância. Filmes como Corra, aquilo não existe. Filmes como Hipnótica, ninguém controla a tua mente. Se você colocar o melhor hipnotista, o melhor hipnoterapeuta aqui, ele não vai controlar a sua mente. Entendi. Eu tô dando esse exemplo do Faustão porque eu vejo que a hipnose, se a gente for comparar aí com psicologia ou a psiquiatria, ela é pouco difundida. Pelo menos eu vejo como pouco difundida. Então, acho interessante a gente desmistificar isso aqui para o pessoal não ficar com aquela imagem da época do Faustão ali, que o cara vai falar no seu ouvido, você vai cair. Tem um porquê da hipnose ter esse preconceito, né? Essa barreira que faz com que as pessoas não cheguem até o tratamento, tá? Um tratamento não isenta o outro, tá? Cada um faz e tem uma função, tá bom? Então, assim, a hipnose ela era extremamente difundida nos Estados Unidos na década de 60. Dave Elman, que é o pai da hipnose, assim como Freud é o pai da psicanálise, Dave Elman, ele ficou muito conhecido porque ele ajudou inúmeros médicos a reduzirem o tempo para poder fazer vários processos. Porque Dave Elman conseguia hipnotizar as pessoas de uma maneira muito rápida e eficaz, como Freud não conseguia. Tanto que Freud criou a psicanálise, né? Porque Freud ele não era um bom regressor, ele não regredia bem, ele não ia muito bem à causa inicial.
né? Mas ele entendia muito bem sobre o assunto, sobre a hipnose. Tanto que ele acabou criando a psicanálise e outra que ele viveu numa época completamente diferente, né? O clã de médicos da época na França não aceitavam bem a hipnose. Já a hipnose nos Estados Unidos, um país com uma mentalidade muito aberta, uma mentalidade muito crescente, aceitou muito bem esse processo de hipnose lá. Só que a indústria farmacêutica, né? O que ela fez? Ela fez a imagem ser completamente diferente, deturpada. Né? Então a hipnose, as pessoas ficam com medo se vão dormir ou não, porque o hipno vem do deus do sono, né? Mas você não dorme na hipnose. Tentaram mudar isso ao longo do tempo, né, para monodeísmo, só que o nome, além de não ser um nome bacana, é um nome feio, né, o nome de hipnose já estava muito bem difundido na sociedade e acabou que ficou hipnose até hoje. Então geraram várias crenças e preconceitos em relação à hipnose desde essa época. Mas para você ter uma ideia, nessa época mulheres passavam pelo processo de parto na cesárea, onde a mulher era cortada na vertical e não na horizontal, num tamanho minúsculo, com hipnose, colocando ela no estado Sdale, né? E eu fiz até com você, onde eu pego a pinça Kelly, travo na tua mão e você não sente uma dor dentro do processo, né? Então, assim, é bem bacana para quê? Para mostrar o poder que a tua mente tem, né? Então, ao longo dos anos, isso começou a gerar um preconceito em cima da hipnose. Sendo que hoje, com a tecnologia, com o TikTok, com o Instagram, com as redes sociais, a gente acaba que consegue explicar o que de fato é hipnose. Que hipnose é um processo natural da tua mente. Você passa por hipnose todo santo dia, né? Você passa por hipnose, você tá mais em hipnose do que fora dela, né? Então, quando você entende isso, quando você passa lá por um processo de hipnose com um bom hipnoterapeuta, né? Você consegue regredir, você consegue entender, você consegue ressignificar o que você precisa ressignificar. Entendo. E aí eu volto a trazer aqui pro lado do empreendedor. Você, como hipnoterapeuta, as pessoas elas não conseguem entender que, por exemplo, você tem um consultório, mas você é um empreendedor. Porque se você não souber vender o que você faz, você, além de hipnoterapeuta, você é um vendedor. Se você não souber atender, não souber vender, não souber, né, divulgar... Você falou que as redes sociais hoje estão ajudando a difundir, né? A expandir a hipnose. Então, você é um vendedor. Eu costumo dizer, Odmar, que eu sou mais vendedor do que tudo. A minha profissão é vendedor, né? Porque quando eu consigo internalizar que eu sou um vendedor, eu já quebro uma crença que a maioria das pessoas tem, de que vendedor é chato, de que vendedor incomoda. Então não, eu sou vendedor. O hipnoterapeuta, ele vem como plus. O empresário, ele vem como plus, né? O empreendedor. Então, assim, a partir do momento que eu internalizo que eu sou um bom vendedor, ou melhor, eu sou um excelente vendedor, eu já quebro uma crença. Uma crença de merecimento que sim, eu sou um excelente vendedor, eu vendo muito bem terapia. O que você dá na minha mão, eu vou vender bem. Entende? E eu vou conseguir te mostrar qual é o real valor daquilo ali. Te diferenciar o que é o preço e o que é o valor do meu processo, né? Então, a partir disso, eu consigo sim te vender o processo terapêutico, você consegue entender e você consegue, de fato, trazer essa transformação para você. Pô, bacana. A hipnoterapia, ela traz algum tipo de transformação prática para o dia a dia do empreendedor? Como, por exemplo, Leandro, eu sou travado na área de venda, sou travado na área organizacional, na área criativa. Então, a hipnoterapia trata esses transtornos para destravar o cara, o empreendedor? Ajuda e muito. A hipnoterapia ela vai te ajudar aumentando a tua criatividade. A hipnoterapia vai te ajudar aumentando a tua confiança. A tua confiança para se posicionar melhor com o teu cliente, para poder se posicionar melhor com o teu funcionário. Imagine você conseguir trazer para o teu ambiente empresarial uma mentalidade mútua, uma mentalidade única para tua empresa, para que todos possam caminhar no mesmo propósito, numa mesma linguagem, trazer criatividade para você poder ter ideia com as adversidades que nós vivemos todos os dias, né? Tentando empreender aqui no Brasil. Então, a criatividade ela vai aflorar. Quando você começa a entender e ter um equilíbrio emocional, consequentemente isso vai ajudar na tua criatividade, né? No teu poder de organização. Vai eliminar e quebrar muitos pré-julgamentos e julgamentos que você tem de vender, que vender é ruim, que vender é chato, e você vai passar a vender mais, vai passar a se organizar melhor. Então sim, a hipnoterapia pode te ajudar em todos esses pontos. É porque destrava, né? Destrava ali as crenças que a pessoa tem, e até as travas, né?
a pessoa começa a desenvolver nas áreas, na financeira, na área de Sim, vendas. sim, muito. Na timidez também, Sim, né? bastante. O cara, às vezes, é muito tímido. Tem pessoas que têm loja, tem pessoas que têm negócio e precisam vender, precisam colocar a todo momento o seu rosto, a sua imagem. Você precisa postar com a tua loja lotada, com a tua ótica lotada, você precisa postar um conteúdo, você precisa pedir a um cliente teu para fazer um depoimento para você. E muitas pessoas, ele vai me dizer um não, já se antecipa, entende? E a hipnoterapia pode te ajudar, pode ajudar a desbloquear, entender o porquê que você tem essa crença aí. E o ambiente da hipnoterapia, Rafael? Fala como é que é o consultório lá, você chega, tem um sofazão legal, como é que é o ambiente? Só para criar um quadro mental para o empreendedor que quer ir lá no consultório. Eu gosto muito de personalizar meu atendimento. Eu sempre fiz com qualidade, tanto que eu ganhei o título exatamente pela qualidade naquilo que eu me propunha fazer, tá? Então, antes, eu pergunto ao meu paciente o que ele gosta. Qual é a bebida que ele quer beber? Qual é o alimento que ele gosta de comer dentro de uma lista? Qual é a música que ele gosta de ouvir? O paciente ele vai chegar no consultório e vai estar tocando a música que ele gosta, vai estar com refrigerante ou com o suco que ele gosta, ou com a bebida que ele gosta. Já teve paciente que pediu Pepsi, já teve paciente que pediu Iopro, né? Já teve paciente que pediu suco de laranja, mate zero, e tá lá, reservado para ele, entendeu? Então eu crio um ambiente para que ele se sinta bem acolhido, né? Desde o ar-condicionado a tudo foi muito bem pensado, todo o ambiente foi muito bem pensado para que eu pudesse montar o primeiro consultório de hipnose clínica da Baixada Fluminense Omni, né? E o consultório, sim, eu posso te dizer que mais moderno do Rio de Janeiro hoje. Eu utilizo realidade virtual, tem uma poltrona maravilhosa, tem um ambiente extremamente confortável e foi tudo eu que fiz com o maior carinho e amor. É muito bacana. Isso tudo, essa ambientação faz parte do tratamento, né? Faz parte total já do tratamento, para que a pessoa se sinta extremamente bem acolhida. Tem pessoas que não se sentem, às vezes, merecedoras de beber uma água de qualidade, é impressionante. Eu já tive paciente de chegar no meu consultório e falar assim, olha, pode deixar que da próxima vez eu trago uma squeeze para você poder encher, que eu vi que você tem um filtro ali, né? Porque eu não queria que eu desse para ela a água que eu ofereço lá. Caramba. Porque eu não se sentia merecedora de beber aquela água. Então, aí é mais de tudo. Mais um transtorno para destravar. Então vamos destravar isso aí agora, né? Tem uma pergunta aqui que é da Monique Aquino. E aí eu não sei se você conhece. Em algum momento da vida profissional, você, no caso, se sentiu lucrando com a dor dos seus pacientes? Lucrando com a dor dos meus pacientes, não. Porque assim, eu nunca trouxe o propósito de ganhar dinheiro para a hipnoterapia. Eu sempre trouxe o propósito de transformar a vida das pessoas assim como eu transformei a minha. O dinheiro, ele é energia, ele é troca de energia, ele é consequência. Então, a partir do momento que eu ofereço algo para a pessoa e de uma maneira rápida e eficaz, eu ajudo ela de alguma forma, o dinheiro ele vem como troca de energia, né? A gente precisa do dinheiro para poder sobreviver no nosso dia a dia, mas não dessa maneira. Muito pelo contrário, a transformação é muito mais gratificante do que, de fato, o retorno financeiro. Interessante. Isso que algumas pessoas se sentem culpadas, né? Às Sim. vezes eu não tô resolvendo um problema da pessoa, tô lucrando com aquilo. Sim, exatamente. Principalmente na área da saúde, né? Sim, A sim. pessoa tá sofrendo Isso é uma crença, né? É uma crença, Isso né? é uma crença. Dinheiro é energia, né? E a gente acaba trocando. Todo mundo precisa trabalhar, todo mundo precisa trocar, entregar o seu produto ou o seu serviço. Você vende produto e você vende serviço. Eu vendo serviço, né? Então, assim, a partir do momento que a gente oferece algo, mas o propósito por trás daquilo é um propósito muito bem definido, as coisas fluem de uma maneira mais natural. Pô, bacana, bacana. Então, assim, essa crença de se sentir culpado em trabalhar, em prestar o serviço... Ela cai por terra, né? Ela cai por terra e ela pode ser trabalhada. A gente pode entender de onde que vem essa crença eu me sinto culpado, eu tenho um valor, a maioria das pessoas que trabalham com hipnose, isso acontece muito na hipnose, tá? Principalmente hipnoterapeutas Omni, porque o processo Omni, ele é muito sólido, tá? Diferente de qualquer outro processo, né? Então, assim, a maioria dos terapeutas cobram por sessão. Eu cobro a análise de caso e ali eu personalizo o teu tratamento. Então, a minha análise de caso ela é R$397 por 2 horas, tá bom? Só que a maioria dos meus pacientes sabem que às vezes acaba passando, você mesmo sabe disso. Sim. Às vezes passa, tem momentos que a gente acaba ficando lá 3 horas e vai, eu não me importo. Tanto que eu atendo, até respondendo essa pergunta, eu me limito a atender 3 pessoas por dia, para não perder a qualidade do meu serviço. Sabe por quê? Porque se eu colocar 3 horas para cada atendimento, um de manhã, um à tarde e um à noite, eu tenho os meus intervalos, meus pontos de descanso para eu me alimentar, para eu descansar, para eu ler algo, para eu estudar um novo conteúdo,
e eu consigo atender com qualidade. Então eu não atendo mais do que 3 pacientes por dia. Quando eu fui para Brasília, que eu faço alguns atendimentos em Brasília, eu não atendia mais do que 3 pacientes. Né? Interessante. E nos casos tecnicamente mais graves, como TDAH, depressão, né, que até a psiquiatria trata, né? A hipnoterapia tem alguma abordagem dentro desses casos? Claro. A hipnoterapia hoje ela ajuda em casos até como esclerose múltipla. A atriz Cláudia Rodrigues, né, um exemplo claríssimo disso. Ela está sendo tratada pela esposa dela, né, que é uma hipnoterapeuta Omni, e ela tá aí numa evolução incrível, né? Eu tenho uma amiga minha que foi tratada com vitiligo, com a hipnoterapia, tá tendo uma evolução imensa, com várias doenças aí autoimunes que tá tendo evolução. O TDAH existe um controle, né? Claro que a depressão depende de um nível, porque toda doença, né? A maior parte das doenças elas são psicossomáticas. Tá? A depressão não foge dessa regra, mas a partir do momento que aquilo ali já somatizou muito e você tem que entrar com remédio em determinados casos, tá? Mas a hipnoterapia ela é tão poderosa e tão forte que às vezes até com uma depressão profunda, o paciente entendendo o SI, que é o evento causador inicial do problema dele, ele consegue ressignificar e consegue ter uma nova percepção. Eu fui um desses casos, né? Então assim... Vocês comentaram sobre a auto-hipnose, como o Leandro já se tratou com você, como que funciona? Como que funciona a auto-hipnose, para eu entender e para o pessoal também entender? Como é que funciona? Antes de mais nada, o paciente ele precisa passar pelo primeiro processo comigo, para que eu possa ensinar para ele o que é auto-hipnose, tá? O que acontece? A auto-hipnose é como, fazendo uma comparação, como se fosse uma meditação. Só que você não vai ficar meditando 20 minutos. Você não vai trazer aquilo como um momento de reflexão para a tua mente consciente. Porque diferente do que muitos pensam, a gente não é consciente o tempo todo. A nossa mente consciente ela só corresponde a 5%. Os outros 95% são divididos em mente inconsciente e subconsciente, que é onde o meu trabalho acontece, tá? A auto-hipnose é um processo onde eu te ensino uma técnica que você em 30 segundos, no máximo 45 segundos, você instala uma sugestão diretamente no teu subconsciente, onde funcionam os teus padrões emocionais, onde está tudo instalado ali e é onde tem os teus padrões comportamentais. Entendi. Então, por exemplo, vamos colocar que eu cheguei aqui para gravar o podcast, sei lá, um dia muito corrido, muito estressado, eu chego aqui, sento e eu consigo, através dessa auto-hipnose, dar aquela relaxada, então. Completamente. Você consegue trazer mais energia para você, mais confiança para você. Você consegue trazer a sugestão rápida e objetiva e curta, né? Uma sugestão curta, rápida, objetiva, você coloca, eu ensino a técnica para o paciente, na maioria das vezes na segunda sessão, tá? Eu ensino essa técnica para o paciente e ele passa a fazer. Você chegou cansado aqui, você vai fazer a tua auto-hipnose, você vai estar renovado, entendeu? E no final do tratamento eu ensino o hipnoflash. Esse da auto-hipnose é bem interessante. No meu caso, faço para ansiedade, porque às vezes estou para entregar um projeto, ou então apresentar alguma coisa, a ansiedade vai lá em cima. Eu faço uma auto-hipnose, ela vai dar uma diminuída, aí é onde eu ganho força para ir prosseguir e entregar o projeto, fazer a apresentação. Rafael, tem 3 perguntas aí pra gente, ó. A Karine colocou assim: qual o sentimento, como profissional, em ver a evolução e melhoria dos seus pacientes? Qual o sentimento? Olha, é um sentimento de uma imensidão tão grande dentro do meu peito. Você pegar uma paciente que passou por um processo depressivo, 3 anos sem ter relacionamento com ninguém, e ela, uma semana depois, ela sair para dar um beijo. Ela sair para se relacionar com alguém. Você vê uma pessoa que estava totalmente fadada a um relacionamento fracassado e ela se amar mais, ela começar a se valorizar mais, se colocar como prioridade, e você vê essa pessoa evoluindo, avançando, crescendo, sendo de fato feliz, tendo uma vida de excelência. Isso é extremamente gratificante. Então o sentimento que eu tenho é de imensidão dentro de mim, sabe? Porque eu sei que a transformação que eu tive, rápida, eficaz, ela pode acontecer para qualquer pessoa, basta você querer. Basta você sair da tua zona de vitimismo. Caramba. Tem mais perguntas aí. O Ellison colocou assim: o nível do problema do paciente influencia no valor do tratamento? Não. O que acontece? Eu gosto de personalizar o tratamento para saber qual a linha, né? Porque, como eu disse, eu tenho 9 formações hoje de hipnose. O meu protocolo base é o protocolo Omni, mas se em algum determinado momento eu ver
que eu preciso não ensinar o método que eu te ensinei de auto-hipnose, ensinar uma outra maneira, porque às vezes você é um cara mais didático, às vezes você é um cara que você gosta mais de leitura, às vezes você é um cara que gosta mais de vídeo. Por exemplo, a mesma coisa serve para hipnose. Eu posso utilizar uma outra linguagem. Eu posso, às vezes, utilizar para você 2 sessões e para um outro paciente 3. Mas o tratamento, ele tem um valor só. Tanto que a minha análise de caso ela é R$397. E aí, ali na análise de caso, eu demonstro o valor do que, de fato, é o processo de hipnose. Exatamente por conta das crenças que as pessoas têm relacionadas a. A pessoa foi no consultório, passa por uma experiência comigo e eu ainda dou uma garantia, né? Então, assim, se a pessoa passar por um processo de hipnose comigo, ali no meu consultório, passar por esse processo inicial, nessa consulta de 2 horas, que é muito maior do que a maioria das consultas em qualquer processo terapêutico que você venha passar, não fizer sentido pra você, você não gostou, achar que não fez sentido pra você, eu devolvo seus 397, eu devolvo o teu valor, entende? Então esse primeiro contato que você vai ter comigo é um contato onde você vai falar, eu quero isso pra minha vida, eu não tô preparado pra isso, entende? E tem pacientes que chegam lá, eles querem fazer, mas eles ainda não estão preparados para o processo. E eu não pego para fazer. Entende? Então, de fato, a transformação da pessoa é que vai fazer com que as pessoas conheçam mais ainda a hipnose. Interessante. Então, o valor é único para qualquer tipo de tratamento. E o Aquafire colocou assim, ó, em que a hipnoterapia pode ajudar no processo de vendas e no poder de persuasão. A hipnoterapia ela pode ajudar quebrando o medo do julgamento, que a maioria das pessoas tem o medo do julgamento na venda. O que vão achar de eu estar oferecendo isso? O que vão achar de eu estar sendo chato? Quebra muito essa questão do julgamento, porque você entende o que de fato é a venda. É você demonstrar um valor do teu produto, né? E a questão da confiança, a criatividade, você poder entender o teu cliente, você poder ouvir melhor, ter uma escuta ativa. Você entendendo a tua mente dessa maneira, trazendo mais criatividade para o teu dia a dia, trazendo mais controle emocional, você consegue de fato melhorar as tuas vendas significativamente. Caramba, então a hipnose é bem prática, né, Edmar? Lá no passado, quando eu trabalhava, na época eu trabalhava em shopping, eu tinha muito essa coisa do vender o produto com valor agregado maior, né, um valor agregado. Então, assim, eu era o excelente funcionário, né? Aquele cara que o dono da empresa, o gerente, queria ali na equipe, mas eu tinha o medo de agregar o valor, de oferecer o produto, tipo, eu mesmo me bloqueava, eu mesmo me travava ali. E foi necessário, assim, não fiz nenhum tratamento, não fiz nada, óbvio, através dos feedbacks eu tive que destravar. Claro. Então eu dei a destravada, mas assim... É interessante como a gente coloca na nossa mente que a gente não vai fazer, que a gente não vai conseguir. A sua mente acredita naquilo e que você assim, diz. você bloqueia de uma forma que o negócio não anda, você trava. Sim, trava completamente. É impressionante, cara. Porque assim, você tratou de uma maneira diferente, você evoluiu de uma maneira diferente, né? A vantagem da hipnose é que você faria isso num tempo completamente reduzido. Você, de repente, gastou aí 10 anos da tua vida, você gastaria 3 sessões. Às vezes em até uma sessão. Porque uma sessão de hipnose comigo, você sabe disso, ela às vezes dura 5 horas. Né? A sessão principal, o R2C, que é onde eu vou regrido até a causa inicial. Então, a partir desse momento, você já vê como que é poderoso. Não é um processo comum, é um processo muito diferente, muito poderoso. Aí ele vai, dentro desse processo, vai guiando a pessoa ali dentro dos pensamentos. É bem legal, né? Você fica deitadão lá e vai fazendo o processo e você vai... É uma coisa para quem, no meu caso, era muito cético em algumas coisas. Então, eu falei, caramba, será? Mas à medida que o Rafael foi conduzindo ali, as imagens começaram a aparecer na minha cabeça. Eu falei, rapaz, como é que isso está aparecendo na cabeça? E a emoção vem, né? A emoção vem. A emoção, ela vem. Isso? Eu não sou tão criativo para imaginar isso. Aí as imagens começaram a vir e eu falei, meu Deus. Uma observação, não sei se cabe dentro de todo esse processo, uma coisa que eu trouxe para minha vida, a minha mãe, ela é servidora pública e trabalha na área da saúde. Agora ela se aposentou, né? Mas ela trabalhava na área da saúde. Ou seja, a minha infância, maior parte da minha infância, foi com a minha mãe ausente, entre aspas, porque ela estava trabalhando, não era uma ausência, né, maldosa, ela estava trabalhando. E hoje, né, eu penso muito nisso, tipo, de deixar o meu filho muito tempo sozinho. Então, tipo, dá o horário de eu fechar a loja se eu não tiver nada para fazer, por exemplo. Hoje eu vim pro podcast,
Mas se eu não tiver nada, eu corro pra ficar você com poder ser ele, presente. porque eu tenho aquela lembrança da ausência e é automático. Não, eu tenho que ir pra casa, tenho que ficar mais tempo com meu filho. E uma outra coisa é que as pessoas acham que quando você é filho de servidor, você vai ser servidor também, que você vai fazer concurso. Sim. E eu acho que, indiretamente, não sei se isso, tipo, você trabalha com isso, você deve estar entendendo mais ou menos o que eu quero dizer. Eu acho que eu fiquei meio com um trauma, né? Tipo, de repente trabalhar na área da saúde ou de ser servidor. Tipo, eu acho que isso aí meio que me bloqueou pela ausência que eu tive, né, dos pais na infância. Então, isso pode, assim, hoje eu não tenho trauma, mas eu tenho aquela coisa, é o que eu tô te falando. Tenho nada pra fazer, pum, vou ficar com meu filho. Então, você acha que isso eu precisaria, de repente, de algum tratamento? Ou isso é uma coisa que eu trouxe pra mim, que eu tive isso, eu não quero que ele tenha? Se você trouxe é porque de alguma forma faz sentido pra você, tá? Então se você apresentou isso, é porque em algum momento isso te incomoda, tá bom? E às vezes você tenta dar o teu máximo, você quer ser o máximo presente, mas você é um cara empreendedor, você trabalha muito, você tá sempre focado, e é a percepção do teu filho, né? Não é a sua percepção. Às vezes ele pode sim ter uma percepção e você fala assim, será que meu filho acha que eu sou ausente na vida dele? Porque eu tô dando o meu melhor. Entende? Só que se você apresentou é porque tem algo aí pra trabalhar. A gente pode sim fazer um trabalho bacana em relação a isso, tá? Pode contar comigo. Agora, em relação à questão de você ter vivido algo com seus pais, eles serem servidores. Às vezes, a sua percepção, poxa, meus pais vivem uma vida maravilhosa, eles são servidores, eles têm estabilidade, eu quero viver isso pra minha vida. Era a percepção que você tinha do que é ser servidor. Meu pai sempre falou assim pra mim, filho, estuda pra concurso. Mas era a percepção que ele tinha de vida. Ele queria ter passado por um concurso e ele não foi para um concurso. Então ele queria o melhor para o filho dele. Eu nunca quis fazer um concurso. Eu já passei para os Correios e eu não quis ir. Eu falei que eu não passei. Eu já tinha entrado no Bradesco, entendeu? Eu tava com uma semana de Bradesco e os Correios me ligaram. E eu não aceitei. Eu preferia trabalhar num banco privado porque eu poderia crescer muito mais. Eu sempre tive uma percepção de crescimento. Eu nunca quis ficar estagnado em uma função. Já o meu pai, ele tinha uma percepção diferente, entendeu? Mas qual é a minha percepção sobre isso? O que eu vou deixar isso vir para a minha vida adulta? Entendeu? Eu entendo que meu pai estava querendo o melhor para mim. Só que tem filhos que não entendem isso. Nossa, meu pai era um chato. Meu pai é isso, meu pai é aquilo. Eu nunca tive essa percepção do meu pai. Meu pai é meu herói. Meu pai é o cara que queria o meu melhor. Entendeu? Então depende muito da percepção que a gente tem sobre aquilo. Entendeu? Você falou dessa questão da ausência. A gente estava até conversando ali fora, né? Eu tive um paciente meu com obesidade. Por que ele tinha a compulsão alimentar? Porque a mãe dele era completamente ausente. Ela chegava à noite e eles iam comer no cachorro-quente toda noite. Ele associou o cachorro-quente a algo positivo. Mais de 150 quilos. Entende? Então, assim, qual é a percepção que aquele menino teve? E aí a gente entende isso fazendo um processo completo. E é muito bacana. Tenho certeza que você vai adorar. Então, dentro disso que eu te falei, vamos colocar aí que pode ter sido gerado um trauma. Pode ser um trauma? Pode sim. Mas isso é negativo, é positivo? Claro Você que acha não. que... Claro que não. Porque eu acredito, assim, depois de muitas conversas que a gente já teve, Sim. né? Eu fiquei pensando muito nisso. Eu falei, cara, será que eu tô trazendo isso por causa, né, do que eu vivi na infância? Tudo aquilo que você foca, você expande, né? Então, quanto mais você foca no problema, maior problema você vai ter. Entende? A partir do momento que você muda a tua percepção do problema e você entende que a tua mãe fez o melhor que ela pôde, nas condições que ela pôde, aí você começa a mudar a tua percepção. Aquela criança que vive dentro de você, ela também muda essa percepção. E as coisas começam a fluir de uma maneira diferente. Você começa a pensar de uma forma diferente. É igual o exemplo que eu falei da ex, que vem gente pedindo pra esquecer o ex ou a ex. Você não vai esquecer o ex ou a ex. Você simplesmente vai mudar a percepção que você tem daquela pessoa que um dia você amou, que um dia você pensou em algo. Enfim, você vai mudar a percepção. Só isso. Entendeu? Eu não vejo isso como algo ruim, né? Eu tô comentando aqui dentro Sim. dentro do assunto, eu achei interessante. Não temos mais nenhuma pergunta.
Então, tem mais alguma pergunta? Você falou na questão além do tratamento, de uma mentoria e um acompanhamento. Sim. Explica aí como é que é isso. A mentoria e o acompanhamento, ele funcionam da seguinte forma. Muitas pessoas passam pelo tratamento, entendem a causa inicial e não sabem. E agora, o que eu faço? Né? E agora, Gisele, o que eu faço? Eu monto um tratamento completamente personalizado para essa pessoa, auxiliando essa pessoa para que ela possa, de fato, desbravar o que ela veio desbravar. Porque muitas pessoas, elas querem entender a causa inicial do problema, mas elas também não sabem o que fazer com isso. E aí eu monto um tratamento mais completo que pode durar até 10 sessões para essa pessoa. E aí esse processo, ele é um processo mais demorado, mas ele também é um processo mais completo, onde vai ter o processo de terapia e vão ter outras técnicas que eu vou utilizar para poder auxiliar essa pessoa, né? Porque eu tenho uma vasta experiência, eu não só tenho a formação de hipnose, eu tenho inúmeras outras formações em vendas e negociação e resultados de alta performance pela PUC, tenho a de computação gráfica que você foi meu professor, então muita coisa é como experiência. É uma coisa que meu pai sempre falou para mim, nunca nada do que você vai fazer vai ser em vão. Tudo aquilo que você vai fazer na tua vida vai te servir para alguma coisa. Hoje serve para auxiliar as pessoas nesse processo de mentoria. Aí essa mentoria, ela é pós o tratamento? Ela é junto do tratamento. Aí A pessoa, nesse primeiro momento, nesse primeiro contato, né, nessa consulta de 2 horas, que é a consulta que eu dou essa garantia de retorno para a pessoa caso não faça sentido, ela vai ter opção. Eu quero só o processo de hipnoterapia ou eu quero o processo onde eu vou trazer essa mentoria para ela. Entendeu? E aí pode ser feita tanto presencial quanto online ou de maneira híbrida, tá bom? Visitando alguns dias o consultório. Exatamente. Então, tem alguns pacientes de Brasília, por exemplo, que eu faço de forma híbrida, né? Eu faço a parte da terapia na parte presencial, onde eu viajei para Brasília, eu fui lá atender eles, e o restante do processo no online, pelo Google Meet. Ah, legal. Tem o Google Meet, tem o WhatsApp, né? Tem mais uma pergunta aí, Odmar. Tem mais uma pergunta. Para mim, não atualizou. Qual a pergunta? Aquafire. Ó, pergunte a ele... Pergunte o que ele trará de aprendizado diferenciado ao empresariado no evento Hot Seats, né? Que acho que é na próxima segunda-feira. Isso aí. Primeira segunda-feira do mês. O que você vai trazer de aprendizado Esteja diferenciado? presente no evento que você vai. Aí, garoto. É isso. Ó, pro pessoal que tá online, pessoal que provavelmente segue aí o Rafael, o nosso podcast, ele é oriundo de um evento de empreendedorismo, tá? Que é o Baixada Empreende, e a nossa terceira edição é no domingo agora, no dia 1º de outubro, tá? E o Rafael vai estar presente, e a gente tem palestras, a gente tem empreendedores convidados contando suas experiências, a gente tem os expositores, né, com os seus produtos, expondo e vendendo. Então, assim, foi o Aquafire, né? É o Wilson? O Wilson. Então, Rafael, domingo e segunda, então, né? Então, domingo ele tá com a gente, segunda você tá aqui no Mercury, aí, né? Na Space B. Aqui no Space B. Então, o Wilson vai ter a oportunidade aí de te assistir 2 dias seguidos. 2 dias seguidos, vai enjoar de mim. Tem uma frase aqui da Karine. Que orgulho desse homem, gente. Te amo. É a esposa, legal. Né? É a esposa, né? É a esposa, é isso aí. Pô, bacana. Esse lance da mentoria é bem pertinente, acho que vale muito a pena para o empreendedor, que além de tratar a questão emocional, você acompanhar ali toda a evolução, né? Porque não fica só, não é uma ação isolada, né? Você precisa também às vezes de um acompanhamento para você sentir o crescimento, sentir a mudança, né? E em breve, Leandro, essas coisas estão sendo alinhadas e estão sendo preparadas com muito carinho. Em breve, isso vai ser direto na empresa. Então, se você tiver interesse em passar por esse processo com os teus funcionários, ajudar os teus funcionários a desbloquearem, a destravarem, porque eu sei que às vezes você pode ter um funcionário que ele é excelente, mas ele tem inúmeras crenças que não deixam ele avançar para um próximo platô, para um próximo estágio. Isso automaticamente prejudica a tua empresa. Mas você não quer desligar esse funcionário. É muito mais fácil você investir. Vai existir um produto onde eu vou te ajudar na tua empresa a desbloquear e destravar os teus funcionários, a fazer um processo onde eu vou fazer de maneira coletiva e, se for necessário, de maneira até individual. Então vai ser completamente personalizado também para cada empresa, tá? Pô, legal. Tem mais 2 perguntas aqui, Odmar. O Matheus colocou assim: esse cara é incrível. Poderia falar sobre como o tratamento com hipnose pode ajudar no tratamento de TDAH e TEA. Nem sei o que é TEA, mas... Isso aí.
O que acontece, né? A gente tá fazendo um trabalho muito bacana, né? E pode ajudar muito na melhoria de foco, na melhoria de organização, ajuda bastante no tratamento. Porque a gente começa a entender as causas iniciais e utiliza a hipnose como forma de sugestão. Se faz sentido para a pessoa, vai ajudar muito ela no processo também, tá? Bacana, bacana. Odmar, diga aí. O Wilson colocou que o Rafael é bom vendedor mesmo e que ele estará em ambos os eventos. Pô, bacana. Vai ser um prazer. O Wilson, ele veio tem edição número 5, né? É. Foi o nosso convidado foi da edição a número quinta edição, eu 5 e tá com a gente aqui agora. Pô, bacana, Rafael. Então, assim, a hipnoterapia e o tratamento e o conteúdo que você tem, ele vai além do consultório. Você pode visitar as empresas. Exatamente. Deve já vi você dando uma palestra, acho que num banco. Foi no banco, foi pra uma galera do banco. Mas foi isso bem é só bacana. Pra vendedor, Sim, independente. Porque são pessoas, né? As empresas são pessoas, antes de mais nada. Aí entra aquele cenário que eu te falei da época que eu era o excelente funcionário, mas não conseguia elevar o nível ali das vendas, ficava travado. Então é mais ou menos aí que entra esse seu atendimento personalizado na empresa. Exatamente. Quando eu fui vendedor do Ponto Frio, né? Eu trabalhei no Ponto Frio, foi meu primeiro emprego de carteira assinada. Eu já fiz tudo, já entreguei papel na rua, já vendi curso da Aliança de porta em porta por toda Santa Eugênia, que é um bairro daqui de Nova Iguaçu. Já fiz tudo que vocês imaginarem, até telemensagem eu já tive na minha casa, né? Mas assim, Caramba. eu sou velho. E aí, quando eu trabalhei no Ponto Frio, eu era um dos melhores vendedores da loja. Só que eu não era um cara que vendia muito. Eu vendia com qualidade. Só que eu não sabia que aquilo ali eu precisava vender com muita qualidade. Eu precisava mostrar todos os benefícios do produto para o cliente, porque era uma crença minha. Eu achava que eu tinha que sempre entregar o muito melhor, não só o melhor. Eu fazia o extraordinário com o meu cliente. Tanto que eu tenho até hoje clientes da época do Ponto Frio, quando eu tinha 16 anos, que eu tenho amizade, né? Então, assim, era uma crença que tinha ali. Eu precisava fazer mais para poder me provar bom o suficiente. Então, eu fazia demais pelos outros, né? Isso ao longo do tempo eu fui tratando, eu fui cuidando, eu fui melhorando. Eu ainda faço com excelência, mas hoje eu faço com excelência. Eu sei dividir muito bem o que eu vendo aqui. Até um ponto é um produto, até outro ponto é outro serviço. E a gente vai fazendo a melhoria e oferecendo cada vez mais opções, né, para o empreendedor, para o funcionário, para o paciente, para quem estiver comprando o serviço meu. Entendi. Antes da gente finalizar, você falou que faz atendimentos em Brasília. Como é que funciona? Seu consultório aqui em Nova Iguaçu e como é que funciona essa transição aí? Brasília, Nova Iguaçu, como que funciona? Tinha mais demanda lá em Brasília? A demanda de Brasília ela é muito grande, né? E o público de Brasília ele é um público que já é terapeutizado, ele já é um público que ele compra a terapia tradicional há anos, né? Tanto que eu tenho pacientes em Brasília que fazem terapias há 20, 30 anos. Numa época e numa geração que falava que terapia era coisa de gente fraca, né? Aqui no Rio de Janeiro é diferente, né? O que acontece? Em uma das formações que eu fiz com o Dr. Marco Parei, eu tive o prazer de conhecer uma amiga, e essa amiga, ela teve essa ideia. Então não foi uma ideia minha, foi uma ideia dessa amiga, e ela me convidou para poder atender os pacientes dela, que é uma psicanalista, e aí eu passei a atender os pacientes dela para que a gente pudesse fazer um tratamento em conjunto, porque muitos pacientes ela queria dar alta, né? E ela queria encontrar a causa inicial do problema deles de uma maneira mais eficaz. E aí eu fiz 3 processos lá, né? Onde eu fiz 3 viagens e fiquei um período de 1 semana, 2 semanas, né? E teve um período que eu fiquei quase 3 semanas lá para poder atender toda a demanda, né? Porque o povo lá, ele realmente se cuida mentalmente. E eu espero que essa cultura venha para cá também. Foi até por isso que eu fiz questão de abrir o consultório em Nova Iguaçu. Porque eu tenho e eu sei que o povo daqui de Nova Iguaçu tem uma capacidade incrível, né? Nova Iguaçu é a capital da Baixada Fluminense. Nova Iguaçu é que move boa parte do Rio de Janeiro. Então a gente precisa valorizar. Eu poderia muito bem ter aberto meu consultório na Zona Sul, no centro do Rio, que eu sou apaixonado, na Barra da Tijuca, mas eu falei, eu vou abrir onde eu nasci, onde eu fui criado, para ajudar as pessoas daqui a mudarem a sua mentalidade, para que as pessoas daqui tenham a oportunidade de se cuidarem, fazerem um tratamento de alta qualidade, né? Onde eu tenho aí um know-how e altas formações, onde tem a Omni, onde tem o Dr. Marco Parei, Lucas Naves, como os meus mentores aí, e foi por isso que eu quis abrir o consultório aqui na Baixada. Pô, bacana. E aquela pessoa que tá do outro lado, tá assistindo a gente, que é meio cética ainda, o que você poderia falar para ela? Que não acredito muito nisso, tô meio assim.
Não sei, tá todo mundo falando aí, mas eu sou meio cético. Qual o desafio que você pode dar Assim pra como ela? eu e você, né, É. éramos céticos, eu era muito cético, até eu passar pelo primeiro processo de hipnose, né, eu era bastante cético. Faça, simplesmente se permita. Entenda que o processo de hipnose ele é um processo natural da sua mente. Você passa pelo processo de hipnose todo santo dia, sem perceber. Leia mais, se informe em fontes seguras. E a partir do momento que você estiver certa e segura ou seguro, venha até o meu consultório, passe pelo processo. E se mesmo assim não fizer sentido para você, com a minha explicação, com todo o meu atendimento, com todo o meu carinho que eu vou dar para você, num ambiente totalmente privativo, que vai te trazer condições para que você possa trazer todas as suas questões emocionais. Você acha que não fez sentido para você, eu devolvo o seu dinheiro. Simples assim. Caramba. Esse é o desafio, né? A Caroline Assis, minha noiva, inclusive, ela tá perguntando se você vai dar uma palhinha de hipnose no domingo lá no Baixada Empreende. Se o seu digníssimo permitir, com certeza. Vai ser um prazer e eu já até dei uma ideia para ele. Se a gente puder, vamos fazer sim, vai ser incrível, eu tenho certeza. Então, pessoal, algo mais, doutor Leandro? Não, acho que é isso. Acho que eu pulei alguém aqui. Não pulei não, né? O Aquafari tá falando aqui, mas é isso. A pergunta é isso. É isso, Dimar. Rafael, faz aí aquela consideração final, onde é seu consultório, o pessoal entrar em contato com você. Fala aí pra gente, esse é o momento. Galera, para vocês que ainda não me conhecem, me sigam nas redes sociais, comendador.rafael com PH no Instagram, tá ok? Meu consultório ele fica na rua Getúlio Vargas, 87, sala 1104, no centro de Nova Iguaçu. Uma área muito fácil de se chegar, você pode chegar de Uber, ônibus, trem, da maneira que você quiser, no 11º andar, e vai ser um prazer te receber lá. Pode pegar o meu telefone e aproveita e baixa o meu e-book gratuito lá no link da bio do meu Instagram. Tem 2 e-books gratuitos lá. Um de ansiedade que eu desbloqueei, ele tá gratuito, e um outro para te mostrar o poder de transformação da hipnoterapia. Ele tem um site também, fizeram pra ele. Não, deixa que esse eu faço jabá, esse eu tenho que fazer. Galera, já até indiquei para um amigo agora essa semana, faça um site com o melhor criador de sites da Baixada Fluminense, que é o meu amigo Leandro aqui. Sou eu. O site é lindo, o site é lindo. É só clicar lá no link da bio e acessar. O site tá perfeito, tá lindo demais. E não tem um que não elogia teu site, irmão. Os melhores hipnoterapeutas do Brasil que eu conheço elogiam teu site. E você sabe disso que eu já te falei isso. Então, Comendador Rafael com ph.com.br? Comendadorrafael.com.br. Perfeito. Pessoal, foi um bate-papo incrível. Espero que vocês tenham curtido bastante. E terça-feira que vem estaremos aqui. Terça-feira já estaremos no mês de outubro, então teremos edições especiais aí do Outubro Rosa. Vocês não podem perder, vai ser incrível. Rafael, muito obrigado. É isso. Me segue nas redes sociais, leandrazevedo.com.br. Não podia deixar de falar. Não pode. Pessoal, se você está assistindo a gente e quer participar do Baixada Empreende, acessa lá no Instagram Baixada Empreende, no link da bio tem o nosso link. No link da bio não, né? Na bio tem o nosso link para você adquirir aí o ingresso para o melhor evento de empreendedorismo da Baixada. E é isso. Muito obrigado. E os ingressos estão acabando, hein? Estão acabando. Eu estarei lá. Leandro. Eu também estarei lá. Eu vou falar, estava até falando aqui antes de começar, eu vou falar sobre oferta irresistível, que são as condições e os modelos de ofertas que nós podemos colocar dentro da internet, dentro das redes sociais, para melhorar e potencializar a conversão em vendas em até 300% do seu produto ou do seu serviço. Então, vou falar sobre oferta irresistível. Então, vamos lá, espero você no domingo. Pessoal, muito obrigado e até terça-feira às 19h30 aqui no Bcash. Uma excelente noite aí, pessoal. Valeu!